Oi, sou Pedro, sou técnico do IFE aqui em Bragança. Estou seguindo agora para a parte 2 da nossa operação da máquina Router CNC da Burtin, que a gente possui aqui no campus. Mudando aqui para a tela, para vocês verem, eu tenho aqui o meu cilindro com a imagem, né, com o texto e as imagens que a gente criou na parte 1 desse vídeo. Então agora a gente vai trabalhar com a parte do CNC. Vamos trabalhar fazendo a rotina de usinagem desse carinha aqui. Como que a gente vai fazer? Pensando já na operação da máquina. Sempre que a gente vai fazer alguma operação, a gente tem que pensar na máquina. O que a gente tem aqui que seja um limitante do uso da máquina? O tamanho do cilindro é um limitante. Se eu tiver um cilindro muito pequeno, aliás, muito grande, eu não consigo fixar no meu quarto eixo, né? Ele tem um sistema de fixação por pinças que aperta esse material, né? Imagine, aqui eu tenho um cilindro, ele tem uma pinça que faz esse movimento, são 3 pinças, tá? Ela vai fazer esse movimento de pegar, então se for muito grande, essa pinça pode não fixar. Outro limitante, se for muito pequeno, esses detalhes que a gente tem aqui, as letras, né? O L, o A, o I, o F, essas saliências que ficam aqui do B, né, do A, que seja separado do restante da letra, né? Por exemplo, aqui vamos pegar como exemplo aqui o A. E tem esse triângulo aqui que pode ser uma limitação. Pessoal, desculpe o áudio no fundo. Pode ser uma limitação. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso ter uma placa, né, um cilindro muito pequeno, que senão essa letra vai ser totalmente comida pela ferramenta. A gente tem algumas limitações para fazer essa usinagem, que são as ferramentas que a gente vai usar, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a letra I e vou medir aqui em inspecionar, medir. Quanto que ela tem aqui de largura. Se eu clicar nessa linha, ela vai me dar a largura dessa linha, comprimento aqui. Ela está dando 1,89. Então, isso, para eu fazer a usinagem, eu tenho que ter uma ferramenta que entre nessa posição aqui, ela entre em 1,89. Uma ferramenta de 2 milímetros não funcionaria, porque passaria já a dimensão. Então, eu tenho que usar uma ferramenta menor que isso, 1,5, 1 milímetro, ou uma ferramenta do tipo V-Carve, né, que ela tem um V mesmo, uma ponta, que daí eu consigo aprofundar só o que eu quero. Tem algumas formas de fazer isso, mas pensando para a nossa operação aqui, eu tenho uma fresa de 1 milímetro, a gente consegue usar uma fresa de 1 milímetro, tá? Se eu quiser medir alguma outra face, eu posso simplesmente sair daqui, né, dar um clique na tela, ele vai continuar selecionado. Por exemplo, eu quero saber a largura aqui desse F aqui. Ele tem 1,3, 1,5 já não daria. Por exemplo, eu quero saber quanto que tem essa base aqui do F. Tem 1,896 e assim por diante. A gente pode verificar aqui o que a gente tem de informação. Outra limitação, isso não é só da nossa máquina, a limitação de todas as máquinas CNC. A gente tem uma ferramenta que funciona de topo, que a gente chama, né? Ela vai pegar e imagine que a minha superfície está aqui, ela vai fazer esse movimento aqui e essa superfície aqui, imagine que essa face da ferramenta, né, ela é reta, ela é uma ferramenta de topo reto, que a gente chama. Ela vai fazer esse movimento de usinagem aqui na superfície. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter se eu virar aqui e tirar a superfície, ela vai ser circular, né? Vai ser uma ferramenta cilíndrica. Então, ela vai ter essa frente aqui, né? Essa projeção dela circular. Se eu jogo um círculo dentro desse meu retângulo aqui, ele vai deixar, ao invés de cantos retos, como tem aqui, né? Eu criei um esboço aqui só para eu poder ver esse esboço. Ele, ao invés de deixar esse canto reto, ele vai fazer um canto arredondado com o raio da ferramenta. Isso não tem como tirar para esse tipo de operação. A gente vai ter que lidar com isso, tá? Então, uma
for um formato circular, beleza, de meio círculo, tudo que tem esse raio, que a gente consegue acertar esse raio, tudo bem. Mas se eu tenho um canto reto, por exemplo, esse canto nunca vai ser reto, ele vai ser arredondado aqui. Se eu tenho um canto, um ângulo agudo aqui, também vai ser arredondado e você vai deixar de usinar boa parte desse polígono. Então, também é um problema que a gente tem que prever. Se for uma ferramenta, se for uma peça que a gente está usinando de extrema precisão, uma aplicação aeronáutica, uma aplicação de alto desempenho, a gente tem que partir para outros processos de usinagem, por exemplo, uma eletroerosão, uma corte a fio, algum outro processo que não seja de usinagem convencional, que a gente chama, que é o que gera cavaco. Então, beleza. Pensando nessas limitações, a gente vai começar o processo de criação do nosso modelinho, do nosso código para jogar na máquina, para introduzir na máquina para a gente conseguir fazer a usinagem. Vamos lá, a gente tem aqui o nosso modelo desenhado, essa peça. A gente precisa vir aqui na parte do CAM e a primeira coisa, eu não sei que tipo de máquina eu vou usar, eu não sei o tamanho do meu blank, o meu material em bruto que eu vou usar, eu não sei nada. Eu preciso definir tudo isso na primeira parte. Então a gente vem aqui na guia de Setup. Clico na guia de Setup, ele vai abrir para a gente uma operação, uma configuração de material para aquela peça ali, para aquele modelo. Sempre por padrão, ele vai abrir para a gente esse amarelinho, seria o meu estoque, que é o meu material em bruto. Imagine que eu tenho esse material, aqui um retângulo aqui, um cubo, um retângulo, uma base retangular. Para fazer isso, o que eu teria que fazer? Usinar muito mais material antes de fazer a minha gravação, Concordam que aqui a minha letra está bem mais profunda do que a face, imaginando essa parte amarelinha. Então o que eu vou fazer? Venho aqui, é bem passo a passo. Ele cria essa paginazinha lateral aqui, é bem no passo a passo que a gente vai seguir. O que eu faço primeiro? A máquina? Não. Para a máquina que a gente tem, a gente não preenche, a gente não escolhe uma máquina. A gente poderia escolher aqui, por exemplo, se fosse uma máquina com comando FANUC, ou então a máquina da Haas modelo X. Aí a gente escolhe aqui e já puxa toda a configuração. Para o nosso caso é uma máquina genérica, então a gente não usa. Mesmo aqui dentro tem genéricos de 3 eixos, mas para a gente não funciona, tem que deixar em branco, tá? Então não preencham a máquina. Aqui dentro de Setup, o tipo de operação, a gente pode fazer milling, que é o fresamento, turning ou mill turning, que seria torneamento ou um conjugado de fresamento e torneamento, uma máquina combinada, por exemplo, um centro de usinagem. Cutting, que seria para corte, por exemplo, uma máquina de corte laser. E additive, para impressão 3D, que a gente usa o additive ou solda, tem processos como se fosse de impressão 3D para solda. No nosso caso, a gente vai usar fresamento. Aqui, o sistema de coordenada, o Work Coordinate System. O que a gente vai usar? Aqui a gente pode usar o sistema orientado a um modelo, lembra que eu comentei quando a gente começou o desenho, que a gente precisava focar onde a gente ia colocar os eixos, que o material, que o meu cilindro, ele ia crescer, pensando na regra da mão direita, no eixo Y, estou mostrando errado, o eixo Y, o indicador. E eu tinha que desenhar, rebater lá a silhueta do meu cilindro no plano XZ. Então agora é importante porque a gente não precisa fazer modificação, ficar girando o modelo. Ele já está, se a gente olhar aqui, não é nesse ponto que a gente vai deixar, mas a gente já tem o Y no sentido do comprimento do meu cilindro. A gente só precisa levar esse ponto para um outro lugar. Se eu seguir aqui o modelo e deletar onde ele está, ele vai puxar para a gente... Não puxou. Ele teria que definir para a gente aqui a origem do modelo, tá vendo? Ele puxou para o centro do círculo o X, Y e Z.
Aqui para a gente é interessante deixar nessa posição, porque daí a gente pode jogar, né? A gente vai saber o tamanho do material, a gente pode na máquina referenciar nessa face aqui, centralizar, né, isso bonitinho, que a gente consegue movimentar com precisão essa distância tangenciando até o centro. Então a gente poderia deixar aqui. A gente poderia também fazer uma modificação, pegar, por exemplo, aqui, ao invés de jogar na origem do modelo, colocar um Stock Box Point, que seria um ponto dentro do meu material em bruto, e jogar esse carinha aqui, por exemplo, que ao invés de ser na face aqui da placa, jogar nessa face aqui final do material e usinar de forma negativa, pensando que a seta sempre está indo positivo, né? Se eu movimentar para a esquerda aqui, vai ser sempre maior, né? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 e assim por diante. Se eu voltar contrário à seta, então vai ser Y-1, -2, -3 e assim por diante. Então, eu posso fazer uma usinagem com Y negativo ou jogar isso no estoque aqui na frente, né, na minha placa, e fazer uma usinagem com Y positivo. O que isso muda para a gente? Vai mudar, óbvio, na hora de zerar na máquina, mas o resultado final independe. Então eu vou deixar Stock Point, né, e vou trazer ele aqui para minha face. Acho que fica mais seguro também, não corre risco de a gente bater na máquina. Beleza, coloquei aqui. O que mais que eu preciso fazer? Agora definir o modelo. O modelo ele já vem por padrão, né, pegando todo o meu modelo desenhado, então não preciso mexer. Beleza, agora eu venho na abinha aqui em cima, estoque. Aqui eu vou definir o tamanho do meu material bruto que eu vou usar para fazer a usinagem. Ele está pegando isso aqui, um material na barra, um paralelepípedo aqui para fazer. A gente pode modificar isso. A gente pode pegar, por exemplo, Relative Box ou fixo ou um Fixed Size Box, né, para o que a gente está mostrando, Fixed Size Cylinder, que é o que a gente vai usar. Tá certo? Não tá certo. Ele criou um cilindro, né, pensando aqui a carinha dele no eixo X e Y. A gente precisa que ele fique no nosso material. Aqui a gente tem a direção aqui do eixo. Eu posso clicar aqui, ele vai adaptar para o nosso material, tá vendo? Ele já ficou amarelinho o nosso cilindro. Então ele criou o nosso material em bruto aqui dentro do nosso cilindro, né, faceando o nosso cilindro. O diâmetro, né, de 40, quando eu cliquei aqui ele já mudou essa informação aqui, né? Diâmetro de 40, comprimento de 100. Perfeito, é o que a gente tem, é o que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, 40 e 100. Ele vai centralizar para a gente, não vai movimentar, vai ter esse round up to nearest de 10 mm só para segurança, né? E aqui as dimensões e fechou, meu estoque está definido. O que mais agora que eu preciso fazer? Vem aqui em Post Process, que é o nome, o número, a gente sempre precisa colocar um número para nomear os nossos programas, né? Aqui é um comentário que quando a gente finalizar o programa ele pode colocar lá para a gente esse comentário. E aqui é a parte de coordenada, né? De coordenada global da máquina, a gente não precisa fazer nada. Se eu dar um OK aqui, ele já criou para mim o nosso estoque. Imagine, ele está faceando aqui, né? Ele está na face do nosso cilindro. Aqui onde a gente tem rebaixo, ele vai estar abaixo do nosso cilindro. Então, antes da gente fazer a operação na máquina de fato, a gente precisa saber que esse cilindro tem que chegar para a gente 40 de diâmetro, 100 de comprimento, ok? Beleza, o nosso setup está definido, a nossa peça está aqui, a gente pode partir para a primeira operação. O que a gente pode fazer? Eu venho aqui em Setup, clico nele, ele vai ficar amarelinho, se eu tirar ele vai ficar só o modelo, né? Ficou amarelinho, o que eu faço? Botão direito ou uso as ferramentas aqui em cima. Eu sempre gosto de usar o botão direito para selecionar aqui, nova operação. Aí eu posso escolher Drilling, seria furo, né? Operação lá que a gente faz com a furadeira. 2D Milling, para fazer uma operação em 2D, imagine que ele vai aprofundar
e fazer a operação. Volta. Aprofunda, faz a operação e volta. Ele não vai fazer a operação, por exemplo, descendo num ângulo, fazendo uma diagonal ou fazendo uma silhueta descendo. E para isso a gente tem o 3D Milling, que são as mesmas funções praticamente, né? No 2D Milling a gente tem Face, que é para fazer faceamento, o adaptativo, para a gente ter, né, 2D adaptativo, para, por exemplo, eu tenho uma geometria complexa. Eu uso toda essa geometria complexa e mando a ferramenta adaptar para fazer esse tipo de usinagem, para não precisar fazer num padrão fechado. Pocket para fazer um rebaixo, né? Se tem um furo, por exemplo, você pode usar o Pocket para fazer o exemplo aqui desse retângulo, desse círculo. A gente pode usar o contorno no final para fazer um acabamento na nossa aresta, por exemplo, aqui no L. A gente faz uma usinagem, ele faz esse movimento circular usinando e movimentando. E aí ele pode ficar aqui na aresta, ficar alguns dentinhos desse movimento circular. Então eu posso vir fazer esse contorno reto, né, da letra para ficar mais bonitinha essa aresta. A gente tem outros aqui, slot, circular, bore, thread, trace, engrave. Tem outras funções que a gente não usa muito. A gente vai usar mais faceamento, mais o adaptativo e o contorno. Para essa peça a gente não vai usar nem o faceamento, porque a gente já vai imaginar que seja uma ferramenta pronta. E outra, para a gente facear um cilindro aqui seria bem demorado. Então, é mais fácil a gente trabalhar só no adaptativo e no contorno, tá? Beleza. Para o 3D, são basicamente as mesmas. Né? A gente tem algumas outras, né? Paralelo, escalope, pencil, radial, espiral. São os formatos de usinagem 3D. Né? Imagine, diferente aqui, se a gente pegar, por exemplo, um espiral, ele vai estar fazendo esse movimento e descendo. Então, ele vai ter um movimento em X e Y, né? Pensando no 3D, X e Y, um movimento circular, só que ele vai ter esse aprofundamento gradual. Então, essa profundidade gradual em Z faz com que seja uma operação 3D, diferente que a gente não consegue fazer com 2D, ok? Então, a gente tem aqui outras funções. Aqui tem multi-axis, pensando numa máquina de 5 eixos. Para 4 eixos, a gente não usa multi-axis. A gente vai usar o 2D mesmo, só mudando o eixo de trabalho, o eixo da ferramenta, tá? Turning, para usar torneamento. Se fosse uma máquina combinada, por exemplo, a gente poderia fazer tudo na máquina, poderia usinar esse diâmetro todo na parte de turning e depois mudar para a parte de milling, tá? Mas não é o caso. Aqui a gente tem as operações de torneamento, operação de corte, né? o 2D Profile, né? 2D Profile, para fazer, né, a silhueta do meu desenho com corte a laser, por exemplo. Aí tem aqui um explorador, né, um editor de código NC. NC nada mais é que o G-Code, tá? E um probe para a gente criar o nosso sistema de coordenada de forma empírica, né? A gente faz esse probe, faz esse teste, encosta uma ferramenta ali para saber onde que é. Agora a gente vai fazer o processo de usinagem das letras, né, da escrita no cilindro e dessa parte de emboss aqui, né, de relevo. Eu já criei o setup, né, já criei toda a parte de configuração do blank, do material, né, do estoque que a gente chama. Agora eu vou fazer a parte da usinagem em si. Para a gente fazer essa usinagem em 4 eixos, a gente usa um processo de operação, né, de 2D mesmo, tá? A gente vai usar o 2D, o adaptativo, para ficar mais fácil, né, para a gente fazer. A gente seleciona aqui uma ferramenta qualquer. Eu vou usar uma ferramenta menor só para a gente demonstrar. Depois a gente usa a ferramenta do tamanho certo. A gente pode fazer um cilindro maior para a gente demonstrar na máquina. Mas o processo é o mesmo. Vou jogar um valor aleatório aqui só para a gente destravar, né, de certa forma, a máquina. Só para a gente conseguir fazer o teste, tá? Estou jogando valor aleatório. Escolhi a ferramenta de 0,5 milímetro, o refrigerante ali, né, desligado. Aí eu venho aqui e seleciono o formato, a seleção, né, da geometria, dos pockets, né, do interno.
eu venho aqui e começo a selecionar. Seleciono esse, seleciono o meu retângulo, seleciono essa figura aqui. Tá vendo que ela não vai completar? Clico mais uma vez, ela abre essa informação para a gente consegue fechar ela e vir selecionando as arestas. Nesse caso aqui, ela travou. Depois a gente volta nela, então. Posso vir aqui para as letras. Clico aqui. Ela não fez totalmente no fundo. O que eu preciso fazer? Clico novamente nela, fecho aqui e venho selecionando a aresta que eu quero. Eu quero a aresta do fundo. Também não está selecionando. A gente consegue fazer essas modificações depois, tá? Eu posso retirar. Seleciono esse, seleciono o F, o M, seleciono. Aqui, dependendo do lugar que eu pegar no B, ele seleciona. Tá vendo? Aqui ele pegou todo. Aí seleciono essa parte aqui do B. Ele pegou todo. Deixa eu ver. Pegou todo. Aí eu posso vir aqui agora nessa outra partezinha do B. Posso vir aqui no A. Deixa eu escolher um lugar que ele pega melhor. Tá pegando tudo. Dou 2 cliques. Fecho. Aí eu posso jogar para ele pegar, por exemplo, aqui. Pegou aqui. Posso descer a aresta aqui. Descer essa aresta aqui. E aí fechar. Aqui não desceu. Mas vou deixar assim por enquanto. Posso descer essa aqui? Não. Posso dar um OK. Posso vir aqui. Duplo clique. Fecho. Para ele poder fechar minha estrutura aqui. Ok, só poder ficar assim. Eu vou finalizar só para demonstrar esse cara aqui. Eu vou terminar de selecionar e já volto, tá? Agora que eu já selecionei tudo, aqui se eu der um OK, ele vai usar esse plano pra gente, tá vendo? Esse plano, esses planos no caso, ortogonais. Para eu fazer com que ele use o cilindro e rotacione, eu tenho que adicionar o Wrap to Path. Esse Wrap, ele faz o giro do meu material, né? Esse Wrap, então, eu venho, seleciono meu cilindro, né? Eu poderia, se tivesse fora aqui, eu poderia vir aqui, selecionar aqui e clicar no meu cilindro. E aí ele gera pra gente a informação, né? Gera todas as letras, os meus contornos aqui dentro do que eu preciso. Eu posso, né? Só lembrando, fiz a ferramenta, selecionei uma ferramenta de meio, selecionei os meus contornos, aí vim aqui, agora eu vou selecionar o meu clearance, e o meu retract, o meu top, o meu bottom. Aqui eu acho que a gente não precisa mexer, tá numa distância legal para a gente fazer a operação. Aqui, né, o fundo sempre é o contorno selecionado e o top é o diâmetro aqui do estoque. Stock top seria a superfície. Aqui eu não deixo stock to leave, né, eu não vou deixar sobre metal, não vou mexer em tolerância. Aqui também não vou mexer em nenhum item aqui, posso deixar normal. Ele já vem por um padrão OK pra gente. Eu só passei o mouse aqui em cima e diminuo. Tá OK. Dou um OK, ele já vai fazer pra gente o caminho da ferramenta que ela vai seguir para fazer a nossa usinagem. E basicamente é isso. A gente faz esse caminho, né? Gera esse arquivo. Ele vai fazer pra gente o teste desse arquivo. Já consegue ver os caminhos, consegue fazer uma simulação aqui no nosso computador e aí a gente consegue gerar o arquivo final. Um problema que deu aqui, ó, ele gerou ao contrário, tá vendo? Ele deu um probleminha aqui que está gerando um lugar bem estranho, na verdade. Então eu posso só vir aqui, duplo clique, ele vai abrir para a gente a informação. Aqui está tudo gerado, wrap, não estou mexendo em nada, o clearance não mexi também, isso aqui está ok, aqui não tem stock to leave, não estou mexendo em nada, aqui também não, então era para ele aparecer bonitinho, vou deixar para ver, não vou movimentar, vou deixar ele gerando,
para ver se ele vai aparecer no lugar correto. Quando ele terminar, eu volto aqui. Ele terminou de gerar aqui pra gente, a gente já consegue ver que ele gerou bonitinho dentro das letras. Esses tubinhos vermelhos, né, esse é o movimento da ferramenta que ela vai descendo. Então a gente consegue ver esses tubinhos sempre estão acompanhando a face da letra, né? E isso é importante para a gente, né? Isso garante que a ferramenta ela sempre vai girar, né, com o cilindro. Isso é legal, sinal que funcionou, deu certo. A gente aproximar, a gente vê que foi feito certinho dentro da letra, né? A gente não deixou estoque de livre, a única coisa que está aqui é metade, né? O raio da ferramenta, metade do diâmetro. Ele deixou essa distância porque, imagina, a ferramenta vai passar na linha azul. Ela é, né, cilíndrica, então tem essa distância desse ponto aqui até a face, então isso é só da ferramenta. Lembra também, isso aqui que a gente fez foi com uma ferramenta de meio, a gente pode modificar ela para uma ferramenta de 1, que é o que a gente vai usar na realidade. Então se eu vier aqui em Tool, modificar ela para uma ferramenta de 1 milímetro e jogo, né, valores aleatórios só para poder liberar para a gente fazer a geração do código, dou um OK, ele vai começar a gerar para a ferramenta de 1. Ele está gerando lá embaixo, tá? Mas quando ele finaliza, ele está puxando bonitinho para a nossa posição, né? Então a gente só aguarda aqui, ele já vai gerar, está em 80% aqui da geração dos arquivos. Ele vai fazendo letra por letra, a gente consegue ver que esse pontinho verde ele vai movimentando. E aqui ele finalizou. Ó, ele fez o L, o A, o B, o I ele falhou, né? Depois eu preciso ver por quê. Só que ó, o problema, a gente tem, né, o R, não, R também vai ficar, não vai terminar, o E ele vai fazer bonitinho, o K ele vai fazer, o A ele vai fazer, o M também, o F, o I ele falhou, não sei porquê, o B, o A, o L. Mas, por exemplo, aqui o B, ele não vai fazer, ele vai ficar esse interior dele menor. A gente poderia usar a estratégia lá da ferramenta usando o REST, né, o Remaining Stock, que ele ficou aqui, ele era para ter feito, mas não fez. A gente poderia criar uma operação a partir dessa para poder tirar esse material com uma fresa de diâmetro menor, né? A gente tem também aqui, ó, círculo bonitinho, retângulo, essa geometria aqui irregular. Então a gente tem as informações. Vou voltar para a ferramenta de meio para ficar bonitinho, só para a gente poder entender como que vai ficar, né? Como que a gente finaliza e gera o código. Depois disso eu vou pegar e vou usar vou fazer uma adaptação nesse arquivo para um diâmetro um pouco maior para a gente conseguir fazer o teste lá na máquina. A parte 3 dessa videoaula, né, dessa sequência de videoaulas, vai ser a operação da máquina. Eu vou trazer um tripé, vou colocar lá do lado da máquina e a gente vai ver usinando bonitinho essa pecinha que a gente fez, tá? Então, beleza, eu vou esperar aqui finalizar, deve estar finalizando já, ele vai puxar, e aí eu vou fazer em off aqui uma ampliação dessa mesma peça, idêntica, mesma peça, para a gente conseguir fazer lá, que a gente não tem ferramenta aqui de meio para fazer essa usinagem, tá? E aí a gente vai para a parte 3, que é a usinagem mesmo. Tá, finalizou aqui, eu vou deixar, né? Não preciso fazer mais nenhuma operação. O que eu faço? Venho aqui, botão direito, ele pode vir simular, ele tem uma operação de simulação aqui bem legal. Eu posso fazer, né? Tirar as entradas, tirar o caminho da ferramenta, por exemplo, aqui, ó, tiro tudo, deixo só o estoque, por exemplo. Vou deixar o estoque, ele vai começar standard, aqui está dando informação de choque, né? Ele vai fazer toda a operação, né? A gente consegue ver que ele faz toda a operação. Posso aumentar o zoom aqui para a gente ver ele usinando, ó. Ele faz a usinagem bonitinho no estoque. Posso deixar mais longe para ele ir mais rápido. Ele faz a velocidade, quanto mais distante do material ele faz mais rápido, tá? Então a hora que ele chegar na letra a gente aproxima de novo para a gente ver. Ó,
começou a fazer as letras agora. Aproximo aqui, dou um giro aqui só pra gente ver, ó. Ele usinando as letras. Ele aproxima, vai fazendo esse movimento de hélice, né? Vai girando e aprofundando até formar a letra pra gente, até chegar no material e começar a formar a letra. A gente consegue dar um zoom aqui e ver que ele não vai ficar pontudo aqui, não vai fazer esse ângulo. Ele vai ficar arredondado por causa do ângulo da ferramenta, tá? O ângulo de ponta da ferramenta, né? A aresta da ferramenta. Então ele vai fazer toda essa sequência pra gente, né? Simulando, e depois a gente pode levar isso lá para a máquina, tá? Então, vou parar aqui a simulação, fechar a simulação. Para a gente gerar o código, vem aqui, botão direito e Post Process. Post Process ele vai pegar para a gente, né, e vai listar os pós-processadores. Aqui eu tenho só um que ele já deixou salvo, o pós-processador Fanuc modificado. Lá atrás eu comentei que eu precisei modificar para usar o quarto eixo, né? Então ele já vai usar o Fanuc, né, modificado para a gente e já dá um lugar aqui para salvar o arquivo .nc. A extensão é .nc, de Numeric Command, né, comando numérico. O nome do meu arquivo vai ser o 1001, não preciso colocar comentário, a unidade do documento vai ser em milímetro. Aqui ele tem algumas informações que a gente consegue verificar, né, do preload. E aí, beleza, tá tudo ok, tá correndo bonitinho. Eu posso clicar em Post. Ele vai abrir uma janela para eu salvar. Vou salvar aqui dentro da minha prezadora CNC. Aliás, vou salvar dentro de divulgação, onde eu estou fazendo esses vídeos. Vou criar aqui uma pasta Burtin. Opa, foi errado. Burtin. Abro aqui e salvo o arquivo 1001. Vai ser o nome dele para a gente usar. Depois que ele salva, ele vai fazer uma coisa legal. Ele vai abrir para a gente dentro de um editor de G-Code. E aqui a gente consegue ver, né, o G-Code do jeito que ele é. O1001 é uma O, não é um zero. O1001 é o nome do arquivo, indica o início do arquivo. Aqui o N vai indicar o número das linhas. A gente sempre deixa por padrão de 5 em 5. Digamos que eu queira fazer uma parada, por exemplo, vim aqui, depois que ele liga, fazer uma pausa. Eu posso colocar aqui, tá vendo? Ele pegou N37. Quero fazer mais um. Posso colocar N38 e N39. Se eu der mais um Enter, ele vai repetir N39. Mas a gente tem essa possibilidade, por isso que a gente coloca de 5 em 5. G90, G94, G17, G49, G40, G80 são códigos que a máquina vai entender e vai fazer. Por exemplo, eu quero definir coordenada absoluta, quero definir no sistema métrico, quero definir avanço controlado, quero definir que vai ser, por exemplo, G21, se eu não me engano, tem a ver com o sistema de coordenadas. Tudo isso aqui está definido aqui. Dou um Z0, né, esse G91, esse Z aqui seria já para definir essa posição 0. Aqui a gente tem uma informação aqui de eixo A e B, tá vendo? Aqui é uma posição levando para o B menos 18. A modificação que eu fiz no código é para confirmar isso aqui. Por padrão, ele modificaria o A se eu girasse. Mesmo usando o Y no eixo lá e jogando no XZ a forma, eu faria esse movimento ao invés de fazer esse movimento, né? Então aqui a modificação foi para usar sempre o B. Então ele vem, faz toda a configuração e aqui ele começa de fato a usinar. Então ele sempre vai estar aqui, ó, ele vai fazer uma descida, né? E aí ele vai fazer movimentação Y e Z, né? Que ele vai fazer descendo até no Z que a gente quer, e vai fazer a movimentação em B. Então esse eixo ele vai ficar fazendo esse movimento e ele vai usinando aqui, usina, gira um pouquinho, usina, gira um pouquinho, usina, gira um pouquinho, e vai fazer essa movimentação até finalizar para a gente o nosso desenho, as nossas letras. Então a gente consegue ver que é um arquivo bem grande, ele gera muitas linhas aqui de código, né? Até o final aqui
que está com 26.535 linhas, não contando os N's, né? Contando os N's aqui de 5 em 5, está dando N 132.640 aqui, né? Mas na verdade as linhas de fato são 26.535. Aqui a gente também consegue fazer alguns testes, né? Fazer o backplot para a gente ver como que vai ficar. Se eu girar isso aqui, deixa eu ver como que eu giro aqui. Se eu girar, né, a gente consegue ver as letras, né? Girando aqui, ele está aparecendo o caminho da ferramenta. Consigo também fazer uma animação sólida aqui, eu posso carregar um sólido aqui dentro, mas não é esse o intuito, né? Só para a gente ver. Puxa por padrão aqui, mas a gente consegue modificar depois, né? Então, depois disso, a gente já tem, né, o arquivo aqui dentro da pastinha de arquivos aqui de divulgação, Burtin. A gente tem um arquivo para a gente colocar lá na máquina. É só inserir esse arquivo lá via pendrive, é a única forma que a gente consegue inserir. Via pendrive a gente coloca lá e consegue fazer a usinagem. Então, na próxima aula, né, no próximo vídeo, eu vou colocar um tripé lá do lado da máquina. A gente vai fazer toda a configuração na máquina e usinar esse carinha aqui. Óbvio, eu vou fazer numa escala um pouco maior para a gente ter uma noção de operação, tá? Então, no próximo vídeo, na parte 3 dessa sequência de vídeos, a gente vai ter a operação na máquina e a gente consegue ver a peça pronta que a gente desenhou, né, fez todo o processamento e a gente vai usinar, tudo bem? Espero vocês na próxima aula e até lá. Valeu!